O tema da nossa escola bíblica dominical, a queda do homem. Muitas vezes nós nos perguntamos por que eles erraram. Adão e Eva erraram. Por que isto ou por que aquilo? Queridos, da mesma forma que nós temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas hoje, Adão e Eva também tinham essa liberdade do Senhor. O interessante é que o Senhor havia concedido a eles a opção de escolher o que fazer da vida. E o Senhor nos concede também a opção do que fazer da nossa vida, seja no espiritual, ou seja na nossa vida profissional, vida conjugal e vai por aí. Nós temos o chamado livre-arbítrio, que é o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. Adão e Eva não eram uma espécie de robô, um autômato, que o Senhor havia determinado, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, mas na verdade eles foram criados com a liberdade que é comum ao Senhor, porque isso é uma das características do Todo-Poderoso, a liberdade. E Ele passou a nós, o ser humano, também essa liberdade. No entanto, nós precisamos entender que essa liberdade que o Senhor nos concedeu é para que nós possamos usá-la para a honra e para a glória dEle próprio. Todas as nossas atitudes, tudo quanto façamos, irmãos, nós temos que visar, honrar e glorificar o Criador. É nos perguntarmos, eu estou fazendo para a honra e para a glória do Senhor? O Eterno se agrada das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas tomadas de decisões, do meu ir, do meu vir. Enfim, o Senhor está de acordo com tudo quanto eu tenho feito na minha vida? Como servos do Senhor, irmãos, nós temos o livre-arbítrio, mas a nossa vontade precisa estar condicionada à vontade do Senhor. Isso é interessante. O Senhor nos dá a liberdade, mas para que, de fato, sejamos livres, de fato possamos experimentar a grande liberdade do Senhor, nós precisamos ser escravos dEle, precisamos ser servos dEle. Portanto, essa liberdade, ela passa a ser semelhante à liberdade que o Senhor tem, ou seja, nós vamos praticar as mesmas coisas, aquilo que é comum a Ele, aquilo que é agradável a Ele. E essa é uma atitude que nós precisamos plantar em nossos corações e que nós não temos visto nesses últimos tempos. Nós temos visto que as pessoas têm conseguido fazer uma separação. Isto eu posso fazer porque é uma área da minha vida, isso eu não posso fazer porque é outra área da minha vida, enfim. Nós temos visto que as pessoas têm feito esse tipo de opção. Mas, amados, nós precisamos optar pela vontade do Senhor. E todas as nossas ações, seja qual for a área, precisa estar segundo aquilo que Deus quer para as nossas almas. Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o 6, nos fala a palavra: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Neste dia estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra, para clamarmos pelo Teu mover, pela Tua direção, pelo Teu discernimento, pelo Teu ensinamento, para que tudo quanto façamos seja para a Tua honra, exclusivamente para a Tua honra, Senhor. Abençoa-nos, Pai, para que nós possamos ter o entendimento aberto, a compreensão aberta, Senhor, para praticarmos somente aquilo que é da Tua vontade, e que não sejamos enganados pela natureza humana, pelo inimigo de nossa alma, que não sejamos enganados pelas trevas, e venhamos a desviar dos Teus caminhos. Mas prepara-nos, ó Deus, para que tenhamos um crescimento que seja sempre segundo o Teu querer, e para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Fala conosco neste dia, é o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Queridos,
quando nós lemos esse texto, nós somos chamados a atenção para o argumento do diabo. O diabo é extremamente sábio e nós não podemos tirar essa sabedoria que lhe é comum, que lhe é uma característica. Ele é extremamente sábio. E quando ele abordou a Eva, que também era uma mulher extremamente sábia, conhecia todas as coisas, tinha a mente do Senhor, foi feita a imagem do Todo-Poderoso, ou seja, carregava em si aquilo que era comum ao Todo-Poderoso. E quando Satanás chegou a ela, não poderia vir de qualquer forma, porque certamente não obteria êxito. Mas Satanás tocou num ponto muito interessante, e esse ponto nós temos hoje ainda em nossas vidas, que é a curiosidade e também o querer mais, querer sempre mais. E o diabo chegou para Eva e diz: é certo que não morrereis. Olha só, é certo que não morrereis. Realmente, é uma realidade, a morte era espiritual. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Faltava ao primeiro casal, faltava-lhes o conhecer o mal. O bem eles tinham acesso porque era a manifestação da glória do Senhor. Mas o mal não tinha acesso, haja vista que o jardim do Éden era um lugar santo, o lugar que o Senhor passeava, que o Senhor fez para que ali houvesse habitação do primeiro casal. Eles não conheciam o mal, não sabiam o que era o mal. Mas quando Satanás abordou falando, tem algo que vocês não sabem, mas Deus sabe, mas vocês não conhecem. Mas se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecerão também o mal. Irmãos, e este argumento das trevas, e este argumento do diabo, ele foi muito eficaz, porque despertou naquele casal o interesse de conhecer algo que eles não conheciam. E nós somos assim, nós sempre temos interesse de conhecer alguma coisa que nós não conhecemos, e às vezes pagamos um preço alto, porque não conhecemos as coisas, tomamos atitudes que não são boas na nossa vida, e foi assim que eles pecaram contra o Senhor. Eles preferiram ouvir a voz daquele que tinha algo para oferecer, e o algo era o ruim, era o mal, era o pecado, era a perdição, e deixaram de ouvir Deus. Semelhantemente, em nossos dias as pessoas preferem ouvir as trevas, ouvir aquilo que é ruim, mas não querem ouvir a Deus, não querem dar valor à palavra do Eterno, porque, amados, isto é atrativo, chama a atenção da nossa carne, e as pessoas optam por ouvir a voz do diabo, que hoje continua falando ativamente às pessoas. E hoje, não apenas a Eva ele fala, mas ele usa todos os meios para falar a toda a população deste mundo, que são aproximadamente 8 bilhões de pessoas. A esses o diabo fala de muitas formas e expõe seus princípios de muitas formas. E é preciso muito cuidado com relação a essas questões, para que naquilo que nos parece inofensivo não seja a nossa pedra de tropeço, e que nós não venhamos a cair da graça do Senhor, a cair da presença do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Tópico primeiro: o que é a queda? Irmãos, nós chamamos de queda o fato do pecado ter entrado no meio da raça humana. Tornou-se uma experiência comum a cada ser humano. O fato do homem ter ouvido ao diabo, ter ouvido a Satanás e permitido que o pecado adentrasse ao meio, isso chama-se de queda. E o primeiro casal, eles tropeçaram, eles caíram e perderam a comunhão inicial que eles tinham com o Todo-Poderoso. Essa queda também é conhecida como o pecado original, que foi o primeiro pecado, e vale ressaltar que o primeiro pecado foi a desobediência. A desobediência. É comum nós ouvirmos as pessoas falarem que o primeiro pecado foi as relações íntimas, mas a Bíblia diz que foi a desobediência. O homem pecou porque desobedeceu preceitos, princípios definidos pelo Senhor, que ainda hoje são válidos para a nossa vida. Amados,
Os princípios de Deus não mudaram. Aquilo que o Senhor disse para Adão e Eva lá no passado que era pecado, continua sendo pecado hoje da mesma forma. E se nós desobedecermos os seus preceitos, os seus princípios, vamos também tropeçar no pecado e vamos cair com certeza. O relato da queda está registrado no capítulo 3 de Gênesis. Se nós queremos mais detalhes, se queremos conhecer mais, para que nós possamos cuidar ainda mais da nossa vida, bom é que leiamos esse capítulo com muita atenção. Nós vemos ali que a ordem era não comer do fruto da árvore do conhecimento e do mal, o que foi feito, e assim o pecado foi implantado no meio da humanidade. E esse pecado nós recebemos como herança hoje, e é por isso que somos pecadores. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós podemos contextualizar essa árvore do conhecimento do bem e do mal para as práticas contrárias à vontade do Senhor, que são comuns hoje em nossos dias. Amados, tudo aquilo que fere princípios do Senhor, nós não podemos trazer para dentro do nosso coração. Tudo aquilo, mesmo que seja agradável a gente, mesmo que você olhe e diz, mas o que é que tem? Nada a ver. E hoje nós temos ouvido muito essas expressões, o que é que tem? Nada a ver. As pessoas falam assim, nada a ver, isso é insignificante, isso é coisinha. E as pessoas vão e pecam nas pequenas coisas porque acham que não tem nada a ver. Queridos, não importa qual seja o chamado tamanho do pecado, o que importa é a chamada desobediência aos preceitos de Deus, e essas não mudaram nesses últimos tempos. E essa necessidade de obediência aos preceitos do Senhor não mudou e com certeza não vai mudar. Que nós possamos ser cada dia mais obedientes, para que assim não venhamos também a tropeçar, a cair e a nos afastar da presença do Senhor. Amém, amados? Tópico 2. A causa da queda. Já fizemos no início dessa palavra uma explanação que já até mostramos qual foi a causa da queda. Mas nós precisamos ainda conversar um pouco sobre esse tema. Irmãos, quando Deus criou o primeiro casal, e eu quero reiterar isto, para que nós possamos entender com clareza, não ficar dúvida em nossos corações. Quando Deus criou o primeiro casal, Deus os fez perfeito em todos os aspectos. É difícil para nós entendermos isso. Mas o homem tinha um corpo perfeito, não existiam as enfermidades, não existia a febre amarela que está chegando por aí, não existiam as gripes, não existiam as dor de dente, dente não estragava inclusive, enfim, tudo era perfeito. Deus fez o homem perfeito. Além do aspecto físico que era perfeito, o Senhor o fez ainda com um caráter reto, santo, justo e perfeito. Ou seja, tudo aquilo que era comum ao Todo-Poderoso, o Senhor passou ao ser humano. A Bíblia diz que o Senhor não tem corpo, portanto, não vamos olhar pelo aspecto do corpo. Quando Deus diz que o homem foi feito à sua imagem, não refere-se ao nosso formato corporal, mas sim ao nosso formato de caráter. Aquilo que é comum a Cristo Jesus era comum a Adão e Eva e também pode ser comum a nós, desde que nós voltemos para os princípios de Deus, que nós o abracemos e santifiquemos a nossa vida. Precisamos entender isto, irmãos, precisamos entender, porque vez ou outra nós ouvimos as pessoas falarem, mas eu sou fraco, eu sou carnal, eu sou pecador, enfim. Isso são justificativas que o homem inventa para os seus pecados. Nós somos sim, claro que somos, mas o Senhor nos faz forte, nos faz vencedores, nos faz vitoriosos sobre o pecado. E diz ainda que não há nenhuma tentação que seja superior à nossa força. Ou seja, eu não peco porque fui tentado, eu peco porque eu quero dar lugar à tentação na minha vida. Esta é a verdade. Mas como é que eu quero dar lugar à tentação na minha vida? Porque eu não santifico, irmãos. Se nós não santificamos a nossa vida, nós estamos dando condição para o mal tocar em nosso coração.
Precisamos buscar a retidão, a justiça, a perfeição, buscarmos a santidade que é comum ao Todo-Poderoso. Nós vemos ainda, irmãos, que quando Deus criou o primeiro casal, algo interessante eles receberam. Eles tinham uma ordem, mas não tinham a obrigação de cumprir a ordem, porque eles estavam debaixo do chamado livre-arbítrio. Ou seja, eles tinham uma ordem que foi dada por Deus, mas se eles quisessem, eles poderiam desobedecer esta ordem. O Senhor havia dado a liberdade de escolha para eles, como tem dado essa liberdade de escolha para cada um de nós. E é por isso que nós fazemos escolhas tão ruins na nossa vida. Quando nós, irmãos, quando nós não estamos com a nossa vida realmente alicerçada em Cristo Jesus, as nossas escolhas serão sempre ruins. Nós só teremos escolhas boas, faremos opções corretas, quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos instrui, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá o discernimento para fazermos as opções corretas na nossa vida. O interessante é que eles tinham esse conhecimento, Adão e Eva tinham esse conhecimento, eles sabiam que poderiam escolher, só que optaram, eles acharam que conhecer um pouco mais a respeito das coisas era mais importante do que obedecer ao Senhor, e foram levados ao pecado, porque o diabo soube como falar. Certamente, irmãos, certamente o diabo não usou apenas aquela frase, só aquela frase que nós lemos anteriormente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Certamente o diabo não foi seco dessa forma, a narrativa é simplificada, mas com certeza o diabo investiu muito tempo, e falou muito, e criou vínculos com Eva, a ponto de Eva dar liberdade para o diabo falar. E eu quero falar para vocês ainda, ela sabia que aquele não era de Deus, ela sabia disso. O pecado na vida da gente, irmãos, é assim. Uma das causas do nosso pecado é que nós vamos dando lugar para o diabo, nós vamos ouvindo o diabo, nós passamos a ser ouvintes do diabo. E chega alguém e fala alguma coisa e você alimenta a tua mente. Fala outro e a Bíblia diz: não andeis na roda dos escarnecedores. E quantas vezes nós estamos ouvindo os escarnecedores que são usados pelo diabo? E quando você acorda, pecou. Porque nós nos acostumamos em ouvir aquilo que é das trevas. E fomos deixando que isso entrasse em nosso coração. Irmãos, precisamos ter cuidado, precisamos ter muito cuidado, para que o diabo não venha nos enganar, não venha tocar em nossos corações, colocando dentro da gente a concupiscência. Concupiscência é uma forma de cobiça, uma cobiça extremamente forte. Ou a soberba, o diabo também trabalha muito com a soberba, que é o orgulho, e isso vai entrando no coração do homem, e vai se enraizando, e ele peca porque não vigiou. Estas são causas da queda do homem no passado e também causas da queda do homem nos dias atuais. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Concupiscência significa cobiça, concupiscência da carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Gênesis 3, versículo 6, primeira parte. Ela olhou e viu, e ela desejou, ela cobiçou. Muitas vezes nós temos visto o pecado, temos desejado o pecado, temos cobiçado o pecado. E é por isso que ele encontra lugar no coração do ser humano. Estejamos atentos para que a cobiça não encontre lugar em nossos corações. E ainda, a concupiscência dos olhos, versículo 6b, agradável aos olhos, agradável aos olhos. Nós somos levados ao pecado,
porque contemplamos e desejamos. Nós vemos e queremos para nós, e não medimos as consequências para alcançar, e tropeçamos e caímos. E a letra C, soberba, ou seja, orgulho. Versículo 6c, árvore desejável para dar entendimento. Nós temos visto que o orgulho tem tomado a vida de muitos desses últimos tempos. As pessoas têm dado lugar nas suas vidas para o orgulho, e assim eles tropeçam naquilo que é de Deus. Porque, irmãos, é impossível você conciliar a vaidade, é impossível você conciliar o orgulho com aquilo que é santo, com aquilo que é de Deus. Por exemplo, se alguém é pregador da palavra, mas ele tem orgulho porque ele fala bonito, porque ele consegue atrair as multidões, e ele se envaidece com isso, ele deixou de servir ao Senhor, já tropeçou e já caiu. E aquilo que ele fala não é mais dirigido pelo Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo, mas fruto do seu conhecimento. É preciso muito cuidado e vigiarmos todas as coisas, vigiarmos a nossa carne, que é a nossa vontade, vigiarmos os nossos olhos, através do qual vem a cobiça, e ainda vigiarmos para que o orgulho, para que a vaidade não encontre lugar em nossos corações. Amém, igreja? O Espírito Santo colocou no meu coração, desde muito tempo atrás que nós proferimos a palavra, que eu não deveria usar ilustrações, não deveria levar a igreja a rir, porque nós não estamos aqui para fazermos piada com a palavra do Senhor. E o Senhor tem me dado uma palavra que eu procuro evitar usar as ilustrações. As ilustrações são aquelas historinhazinhas que o pessoal conta no meio das pregações. Quase todo pregador tem uma história de quase meia hora. Aí ele vai contar aquela historiazinha, não sei de quê, para dar um exemplo da palavra. E as piadas que é para fazer as pessoas rirem. E o Senhor não me permite isso. E é por isso que raramente eu dou algum tipo de ilustração aqui. Mas quando eu falo alguma coisa, é em cima da palavra, alicerçado na palavra, jamais aquelas historietas que são usadas por aí. Precisamos ter cuidado nisso, irmãos, para não roubarmos a glória de Deus com historietas inventadas, e muitas delas mentirosas, que só a misericórdia de Deus, principalmente quando o cara é muito famoso, ou ele quer mostrar assim, aquela vaidade, aquela arrogância, aí ele começa a contar fatos que não aconteceu, para dar credibilidade à sua palavra. Já caíram. Tópico 3, resultados da queda. Para entendermos bem a história da queda, será necessário lermos algumas vezes o capítulo 3 de Gênesis. Para entendermos isso, irmãos, nós temos que ler esse capítulo, precisamos meditar muito, para que possamos entender o porquê que eles caíram, e quais foram os resultados da queda. E eu quero falar para vocês que os resultados foram desastrosos, foram terríveis, terríveis mesmo. Tópico 3, resultados da queda. Quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver, irmãos, como foi a queda e os resultados advindos dessa queda. E os resultados foram terríveis, terríveis, e estendeu-se a diversas áreas. Resultados da queda. Na natureza, por exemplo. Quando nós olhamos para a natureza e vemos tão difícil como está nesses últimos tempos. Não chove, muitas vezes o sol é quente demais, ou chove demais. Nos locais onde o inverno é frio, é um frio extremo. Onde é quente, um calor extremo. Olhamos a natureza, olhamos as plantações cheias de pragas, ervas daninhas, o combate cada dia mais difícil, as enfermidades, os problemas de saúde, e tudo isso, irmãos, são os resultados naturais da queda do primeiro casal. Vale ressaltar que antes da queda, tudo era perfeito. Não existia tudo isso que nós vemos. Perfeito, irmãos, é algo completo, é algo real, maravilhoso, extraordinário. Assim era o jardim do Éden. Não era quente, não era frio, não tinha ervas daninhas, não tinha as pragas, os frutos não ficavam podres, não apodreciam em decorrência das doenças, não apareciam tudo isso que nós temos visto hoje. Tudo era perfeito, porque Deus fez de uma forma perfeita. E hoje, em busca dessa perfeição, nós temos visto que a ciência procura
procura combater as pragas, procura combater as enfermidades, procura combater as epidemias, tudo isso a ciência procura trazer para o equilíbrio, e o equilíbrio seria a perfeição em que lá no Éden existia. Mas vemos que isso hoje é impossível. Há apenas paliativos. Você cuida de uma área e a outra vai. Você cuida daquela e vem a outra. Sem contar aquelas que estão fora do alcance humano, como a natureza, que o homem não pode controlar. Mas cabe a nós, amados, é clamarmos ao Todo-Poderoso para vermos a glória do Senhor. Nós temos visto que a natureza sofre em consequência do pecado. Não apenas o homem de uma forma direta, mas a natureza de uma forma bem geral sofre em consequência do pecado, em consequência do mal. E vemos, amados, que toda sorte de coisas ruins surgiram. Toda sorte de coisas ruins muitas vezes está dentro da nossa casa, na nossa cidade, na nossa região, em nosso país. Tudo isso, queridos, são resultados lastimáveis do primeiro pecado. E nós precisamos cultivar cada dia mais uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, para que nós possamos contornar essa situação e aqui, enquanto nessa terra, termos momentos de paz com o nosso Senhor e Salvador. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, nós vemos que o primeiro resultado da queda foi o medo. Quando eles pecaram, irmãos, os seus olhos foram abertos e eles conseguiram reconhecer que haviam desobedecido ao Todo-Poderoso. E as consequências do seu ato ruim apareceram quase que de imediato. E uma das primeiras manifestações foi o medo. Eles tiveram medo de Deus porque desobedeceram. E nós podemos citar como exemplo um filho que é obediente ao seu pai. Ele erra, ele faz alguma coisa errada, que ele reconhece que errou, ele vai procurar se esconder, ele vai procurar contornar a situação. É dessa forma que foi com Adão e Eva. Até então tudo estava muito bem, mas a partir do momento que eles pecaram, foi aberto os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram que haviam feito alguma coisa que contrariava a vontade de Deus. Esse sentimento nós precisamos ter. O sentimento, não o medo, aquele medo terrível do Senhor, mas o sentimento de, ao pecarmos, reconhecermos o pecado, reconhecermos que estamos errados e que precisamos buscar do Senhor a restauração da nossa vida. No entanto, Adão e Eva, ao invés de recorrer ao Senhor, de ir ao encontro do Todo-Poderoso, ali se confessar: Deus, erramos, obedecemos a serpente, comemos do fruto, desobedecemos a tua vontade. Ao invés de assim agirem, eles se esconderam de Deus, se esconderam. Irmãos, impossível nos escondermos de Deus. Pecar, podemos até pecar, infelizmente vamos pecar, mas nós não podemos guardar o pecado, nem tampouco nos escondermos de Deus em consequência do pecado. E nós temos visto que nesses últimos tempos, muitas pessoas erram, tropeçaram, fizeram coisas que não deviam fazer. E uma das primeiras atitudes é se esconderem de Deus. Ficam lá na sua casa, escondido lá no seu quarto, não vem mais à igreja, não quer mais saber do Senhor, se esconde do Todo-Poderoso. E a situação vai ficando cada dia pior para essas pessoas. Amados, se nós pecarmos contra o Todo-Poderoso, vamos a Ele e vamos confessar o nosso pecado, para que assim nós possamos ser justificados no sangue de Cristo Jesus. Outras consequências, sobre a cobra, sobre a serpente, nós vemos que a serpente foi castigada, o animal em si foi castigado. Vale ressaltar, irmãos, que a serpente, ela por si só, não representa Satanás. Na verdade, o diabo manifestou-se numa forma de serpente. O porquê ele escolheu a serpente, não há essa explicação para nós, e como era a serpente de fato, também nós não sabemos. Fato é que a partir daquele momento que ela foi usada, ela recebeu em si as consequências. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, 14 e 15, que a cobra, a partir daquele momento, ela era maldita, deveria rastejar e comer pó.
e haveria uma inimizade natural entre a serpente e o ser humano. O interessante, irmãos, que o único animal que nós realmente odiamos é a serpente, é a cobra. Dificilmente você encontra alguém que gosta de cobra, mas nós temos uma tendência natural em destruir a cobra. Quando você vê uma cobra, e principalmente aqueles que moram no campo, a primeira atitude é tentar exterminar a cobra. Não há amizade. Tem uns caras aí hoje que criam cobra, mas esses aí estão necessitados de Cristo Jesus, com certeza. Mas há uma inimizade natural entre o homem e a cobra. Isso é uma consequência desta queda. Outra consequência, letra B, sobre a mulher. Sofrimento multiplicado na gravidez. O parto com dores, submissão ao marido. A mulher tem que ser submissa ao esposo. Dá-nos a entender, irmãos, que antes do pecado, Adão e Eva tiveram filhos. Até porque era preciso um parâmetro entre o parto sem dor e o parto com dor. Caso contrário, Eva não saberia o que era ter um filho sem dores e um filho com dores. E a Bíblia não deixa isso muito claro, mas como eles estavam há muito tempo no Jardim do Éden, e a ordem era que eles multiplicassem, é certo que Adão e Eva tiveram filhos antes que o primeiro pecado fosse enraizado. E ainda, consequências da queda sobre o homem. A terra foi amaldiçoada, ele deveria se cansar no trabalho, a terra produziria espinhos e ervas daninhas. Tudo isso que nós vemos hoje, trabalho suado, difícil, não é verdade? Temos que batalhar bastante no dia a dia para conseguirmos alguma coisa, e vem todas as consequências que muitas vezes são comuns a cada um de nós. Tudo isso consequência da queda original, da queda do primeiro casal que se estenderam até nós. Número 2, consequências de caráter espiritual. Consequências de caráter espiritual. Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, nós vemos que a palavra de Deus diz que haveria uma inimizade natural, e temos visto que isso se cumpriu em Cristo Jesus. Foi necessário que Cristo viesse para que houvesse a restauração, e vemos que essa inimizade entre o Senhor e o inimigo de nossas almas é uma realidade, e nós e o inimigo de nossas almas consequentemente. Isto foi profetizado ainda lá no Éden. Letra B, Jesus seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos que Jesus veio, nasceu, pagou um preço muito elevado, morreu, mas esmagou a cabeça da serpente ao ressuscitar e ao nos dar condições de ter acesso ao Todo-Poderoso. Esta é uma realidade. Jesus foi ferido, porém não ficou na morte, ressuscitou e hoje é glorificado ao lado de Deus Pai. Consequências de caráter espiritual. Letra C, o pecado perverteu por completo a natureza humana. Irmãos, a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza é chamada de carne. A nossa carne é pecaminosa. Nós vemos que a tendência é pelo mal. Nós não temos uma tendência natural por aquilo que é bom. A nossa tendência sempre é para o mal. A tendência para mentir, a tendência para roubar, a tendência pelos vícios, a tendência por ações que não são boas. Nós somos naturalmente tendenciosos a praticar o pecado. Isso é uma consequência espiritual da queda do homem. E a Bíblia diz que nós precisamos trazer cativa a nossa carne, a nossa natureza a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, é preciso cada dia mais buscar o Senhor, corrermos ao encontro do Todo-Poderoso, é buscarmos a vontade do Senhor para nossas vidas, é nos enchermos com o Espírito Santo, para que possamos resistir essa velha natureza e a sua inclinação para as coisas ruins. Quando nós lemos na Bíblia, ali estão as obras da carne.
Essas obras, elas são naturais no nosso meio, mas nós não podemos acatá-las, aceitá-las. É preciso rejeitá-las. É preciso rejeitá-las para que a glória do Senhor se manifeste verdadeiramente na nossa vida. A nossa velha natureza, ela é pervertida, mas o Senhor nos faz e nos dá uma nova natureza ao nos fazer novas criaturas. Precisamos ser novas criaturas e vivermos ligados com o Senhor. E assim teremos experiências grandiosas como o primeiro casal tiveram com o Todo-Poderoso. E ainda, consequências de caráter espiritual. Letra D, o homem morreu espiritualmente, ficando separado de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. A morte de fato entrou, a morte física, mas também a morte espiritual. E eles automaticamente ficaram separados do Senhor. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos separados de Deus. Por isso a necessidade de fazermos um compromisso, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, para que assim possamos viver de fato aquilo que Deus quer na nossa vida. Naturalmente, amados, nós estamos mortos, mas é possível sermos vivificados, restaurados. É possível que tenhamos uma vida completamente segundo a vontade do Senhor, a partir do momento que nós trazemos a nossa existência para a presença de Cristo e vivamos a sua verdade. Amém, irmãos? Número 4, uma herança humana. As consequências do pecado original se fizeram sentir em toda a humanidade, passaram a todos os homens. Como já foi falado, irmãos, a partir do primeiro pecado, todos nós tornamo-nos pecadores, carentes da graça, da misericórdia, do cuidado de Deus, da salvação que só o Senhor pode nos proporcionar. E quando nós olhamos para Cristo e entregamos a Ele a nossa vida, certamente teremos a vida restaurada para a honra e para a glória dele próprio. Uma herança humana. Número 1, o pecado entrou por um homem. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Fica claro que esse pecado ele entrou através de Adão, só que nós temos hoje um homem que veio para nos resgatar, para nos purificar, para nos restaurar. Amém? E esse homem foi Cristo Jesus, que nasceu para que nós pudéssemos ser restaurados para a honra e para a glória dele. No entanto, fica claro que o pecado entrou no meio da raça humana através de Adão. Número 2, em Adão todos pecaram. Atos capítulo 17, versículo 26. De um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Amém? Irmãos, em Adão todos nós pecamos. Isso foi possível porque todos temos a mesma natureza, Amém? Nós fomos gerados a partir de Adão. Os nossos primeiros pais são Adão e Eva. Se nós pudéssemos retrocedendo geração após geração, íamos chegar em Adão e Eva como nossos primeiros pais. Esta é a realidade. Neles, amados, neles nasceu a raça humana, e essa raça humana, geração após geração, nos fez vir à existência hoje no século 21. Uma herança humana. 3. O pecado e a morte passaram a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém? Querendo ou não querendo, nós somos pecadores. É algo que você não pode rejeitar, é algo que você pode mudar, mas não pode rejeitar. Você pode mudar porque o teu pecado pode ser perdoado, lavado no sangue de Jesus. Mas a essência da natureza humana, essa você não pode mudar.
Você continua sendo pecador, mas um pecador regenerado, um pecador salvo, um pecador restaurado, um pecador transformado para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. Ainda 4. A queda trouxe o mal para todos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluias. Glórias a Deus. Esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo deixa claro que, através de Cristo, irmãos, através de Cristo, nós poderemos ser justificados. Que da mesma forma que, através de Adão e Eva, nós recebemos o pecado, a injustiça, a condenação, a morte, em Cristo Jesus, nós podemos receber a vida que nos conduzirá para a glória, para estarmos eternamente nos céus. Número 5, todo ser humano já nasce pecador. Isso é fato, e a Bíblia diz de forma clara que todos nós nascemos em pecado. E o salmista já diz que ele foi gerado em pecado. Consequentemente, todos nós somos pecadores, carentes da restauração em Cristo Jesus, e é por isso que nós precisamos nos esforçar, corrermos ao encontro do Senhor, para que dele possamos receber a salvação, a justificação, para que possamos receber a restauração completa para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Queridos, a queda do homem é um fato, é uma realidade. E essa queda trouxe consequências terríveis, porque o homem desobedeceu ao Senhor, porque o homem levantou-se contra Deus, afrontou o Todo-Poderoso, o homem pecou, e a consequência é que todos nós fomos afastados da presença do Todo-Poderoso. Nós fomos afastados. Esta é a consequência do pecado, e a nossa vida tornou-se muitas vezes difícil, complicada, porque nós somos naturalmente impulsionados a pecar, mas a Bíblia diz que devemos resistir o pecado, resistir a Satanás, resistir às tentações, e assim certamente teremos uma vida abençoada pelo Todo-Poderoso. O primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, gerou toda sorte de desgraça no meio da humanidade, no meio da natureza, no universo. Nós vemos todas as coisas ruins, tudo isso consequência do pecado. Os animais selvagens, as enfermidades, as pragas, as ervas daninhas, as doenças, os descontroles do clima, e vai por aí. Tudo isso é resultado da queda do homem, da queda de Adão e Eva. E vemos também a consequência espiritual. O homem afastou-se do Senhor. O homem hoje quer satisfazer o seu próprio eu, seu ego, e buscam nos deuses desse mundo colocarem a sua fé e viverem seus princípios, deixando de lado o Todo-Poderoso que pode mudar a nossa vida. Esta é a consequência espiritual da queda do ser humano. Nós precisamos lutar contra esse desejo de vivermos o pecado e voltarmos urgente para o Todo-Poderoso. E a herança que nós recebemos de Adão e Eva não é boa, não é uma boa herança. Mas o Senhor tem uma herança para cada um de nós, e Ele quer nos restaurar, fazer-nos filho dEle, e dar-nos assim condições de vivermos de fato uma vida nova, uma vida cheia do Espírito, uma vida de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Amém, amados? Que nós possamos olhar para o Todo-Poderoso a cada instante da nossa vida, e lutarmos para que essa queda, ela não seja comum na nossa vida, que não seja comum, mas que possamos resistir, como diz a Bíblia, resistirmos até o sangue a cometermos um pecado. Resistir até o sangue é preferir morrer a cometer um pecado, mesmo que seja o pequeno pecado da mentira, ou de enganar alguém, ou enfim, pecadinhos que nós consideramos pequeno. A Bíblia diz que melhor, nós precisamos preferir a morte a cometermos qualquer tipo de pecado. Que nós possamos cada dia mais santificarmos a nossa vida e nos deixarmos encher pela presença do Espírito Santo, porque o Senhor quer nos restaurar, Ele quer mudar a nossa sorte, e Ele quer nos fazer semelhante a Ele, para a honra e para a glória dEle próprio. Amém, igreja?
Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pela palavra, que Tu venhas falar aos nossos corações e aos corações desses que hão de ouvir essa palavra ao longo dos tempos, Pai. Que sejam eles abençoados, tocados pelo Teu Espírito, e que haja uma resistência ao pecado nos seus corações, que eles possam resistir às tentações, às dificuldades, para que possam olhar para Ti e tê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, e cada dia mais dobrarem-se aos Teus pés, para fazerem somente a Tua vontade. Ó Deus, cria em nós um coração puro, um coração reto, um coração quebrantado, um coração segundo a Tua vontade, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, e cuida de nós, é o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Mensagem número 628.